Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título primeiro da Educação. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Parágrafo 1º. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Título 2º dos Princípios e Fins da Educação Nacional. Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1º, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2º, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3º, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Inciso 4º, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Inciso 5º, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 6º, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Inciso 7º, valorização do profissional da educação escolar. Inciso 8º, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Inciso 9º, garantia de padrão de qualidade. Inciso 10º, valorização da experiência extraescolar. Inciso 11º, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Inciso 12º, consideração com a diversidade étnico-racial. Inciso 13º, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Inciso 14º, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Inciso 15º, garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação. Título 3º do direito à educação e do dever de educar. Artigo 4º. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: inciso 1º, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: a linha A, pré-escola; a linha B, ensino fundamental; a linha C, ensino médio. Inciso 2º, educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Inciso 3º, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 4º, acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. Inciso 5º, inciso 5º, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.
Inciso sexto, oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Inciso sétimo, oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Inciso oitavo, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Inciso nono, padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Inciso 10, vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Inciso 11, alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Inciso 12. Educação digital como a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, como o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Parágrafo único. Para efeitos do disposto no inciso 12 do caput deste artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Artigo 4º-A. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Parágrafo 1º. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá: inciso 1º, recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Inciso 2º, fazer-lhes a chamada pública. Inciso 3º, zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Inciso 4º, divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica de sua rede, inclusive creches, por ordem de colocação e, sempre que possível, por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para a elaboração da lista. Inciso 5º, garantir aos pais, aos responsáveis e aos estudantes acesso aos resultados das avaliações de qualidade e de rendimento escolar nas instituições de ensino diretamente realizadas por ele ou em parceria com organizações internacionais.
Parágrafo 2º. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino conforme as prioridades constitucionais e legais. Parágrafo 3º. Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Parágrafo 4º. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Parágrafo 5º. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Parágrafo 6º. Incumbe ao poder público promover, nos termos de regulamento, o acesso público às informações educacionais do censo anual e dos exames e sistemas de avaliação da educação básica, considerado todo o processo de realização dessas atividades. Parágrafo 7º. A organização e a manutenção de sistema de informações e estatísticas educacionais pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito da administração direta e indireta, sujeitar-se-ão ao dever de transparência e publicidade como preceitos gerais e ao direito fundamental de acesso à informação de que trata a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. Parágrafo 8º. Dados e microdados, agregados e desagregados, coletados na execução de políticas educacionais de caráter censitário, avaliativo ou regulatório, serão tratados, divulgados e compartilhados, sempre que possível, de forma anonimizada, observados os parâmetros para anonimização previstos em regulamento. Artigo 5º-A. Aplica-se o disposto nos parágrafos 6º, 7º e 8º do artigo 5º desta lei às informações educacionais do censo, dos exames e do sistema de avaliação da educação superior. Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Inciso 1º. Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Inciso 2º. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Inciso 3º. Capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Artigo 7º-A. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso 8º do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 1º. Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Inciso 2º.
trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Parágrafo 1º. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Parágrafo 2º. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Artigo 3º, parágrafo 3º, as instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. Parágrafo 4º, o disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o artigo 83 desta lei. Título 4º da Organização da Educação Nacional. Título 4º da Organização da Educação Nacional. Artigo 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Parágrafo 1º. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Artigo 9º. A União incumbir-se-á de. Artigo 9º. A União incumbir-se-á de. Inciso 1º. Elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 2º. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Inciso 3º. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Inciso 4º. Estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. Para inciso 4º-A. Inciso 4º-A. Estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Inciso 5º. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Inciso 6º. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Inciso 7º. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Inciso 7º-A. Assegurar, em colaboração com os sistemas de ensino, processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional, técnica e tecnológica. Inciso 8º. Assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Inciso 9º. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Parágrafo 1º.
Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei. Parágrafo 2º. Para o cumprimento do disposto nos incisos 5º a 9º, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Parágrafo 3º. As atribuições constantes do inciso 9º poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Artigo 10. Os Estados incumbir-se-ão de: inciso 1º, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Inciso 2º, definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Inciso 3º, elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. Inciso 4º, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Inciso 5º, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Inciso 6º, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no artigo 38 desta lei. Inciso 7º, assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos. Inciso 8º, instituir, na forma da lei de que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Inciso 9º, articular-se com os respectivos municípios para que o disposto no inciso 7º deste caput e no inciso 6º do caput do artigo 11 desta lei seja cumprido da forma que melhor atenda aos interesses dos alunos e dos professores. Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. Artigo 11. Os municípios incumbir-se-ão de: inciso 1º, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Inciso 2º, exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Inciso 3º, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Inciso 4º, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Inciso 5º, oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente às necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Inciso 6º, assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos. Inciso 7º, instituir, na forma da lei de que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Parágrafo único. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao Sistema Estadual de Ensino ou compor com ele um Sistema Único de Educação Básica. Artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de, inciso primeiro, elaborar e executar sua proposta pedagógica. Inciso segundo, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Inciso terceiro, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Inciso quarto, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Inciso quinto, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Inciso sexto, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Inciso sétimo, informar pai e mãe, conviventes ou não, com seus filhos, e se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Inciso oitavo, notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Inciso nono, promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying, no âmbito das escolas. Inciso 10, estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Inciso 11, promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Inciso 11, promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Inciso 12, instituir, na forma da lei de que trata o artigo 14, os conselhos escolares. Artigo 13, os docentes. Artigo 13, os docentes incumber-se-ão de, inciso primeiro, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Inciso segundo, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Inciso terceiro, zelar pela aprendizagem dos alunos. Inciso quarto, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Inciso quinto, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Inciso sexto, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Artigo 14. Lei dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal definirá as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Inciso primeiro, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Inciso segundo, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e em fóruns dos conselhos escolares ou equivalentes. Parágrafo 1º. O conselho escolar, órgão deliberativo, será composto do diretor da escola, membro nato e de representantes das comunidades escolar e local, eleitos por seus pares nas seguintes categorias. Inciso 1º, professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares. Inciso segundo, demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola. Inciso terceiro, estudantes. Inciso quarto, pais ou responsáveis. Inciso quinto, membros da comunidade local. Parágrafo segundo, o Fórum dos Conselhos Escolares em um colegiado de caráter deliberativo que tem como finalidades o fortalecimento dos conselhos escolares, de sua circunscrição e a efetivação do processo democrático nas unidades educacionais e nas diferentes instâncias decisórias, com vistas a melhorar a qualidade da educação, norteado pelos seguintes princípios. Inciso primeiro, democratização da gestão. Inciso segundo, democratização do acesso e permanência. Inciso terceiro, qualidade social da educação. Parágrafo 3º. O Fórum dos Conselhos Escolares
será composto de, inciso primeiro, dois representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino. Inciso segundo, dois representantes de cada conselho escolar da circunscrição de atuação do Fórum dos Conselhos Escolares.